O Partido Novo planeja, no ano que vem, ter o governador Romeu Zema como candidato à presidência da República. Ao mesmo tempo, organiza a sucessão e a tentativa de unificação do campo da direita na figura do vice, professor Matheus Simões. Vamos entender um pouco mais sobre esses caminhos que a legenda está tomando aqui em Minas Gerais, recebendo aqui pela primeira vez na nossa bancada da 98 News, presidente estadual do Novo, Christopher Laguna. Prazer tê-lo aqui conosco, Laguna. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. O prazer é todo meu estar aqui na 98. Fico grato pelo convite. E vamos bater esse papo bom hoje. Obrigado, viu? Vamos lá, porque temos muitos assuntos, porque o ano de 2026 tem, claro, uma importância gigantesca para o partido. E, evidentemente, que eu vou começar a nossa conversa vindo pela estratégia do governador. Por que o partido decidiu, já neste momento, colocar o nome do governador como um presidenciável? Ele, evidentemente, já tinha dito que se afastaria do governo, que tinha um projeto, mas agora ele parece chegar, desde as 2 últimas semanas, com mais robustez. Vocês estão olhando com tempo, é uma necessidade de construção da imagem do governador, da apresentação dele para o resto do país? Aí existem 2 vertentes aí, Guilherme. Primeiro, também um bom dia aí para o ouvinte, né, que está nos escutando. É muito bom estar conversando com o Belo Horizonte, que todo mundo está escutando a gente aqui. A gente tem 2 vertentes interessantes aí. Primeiro, na construção do Novo. O Novo vai para a sua 3ª campanha presidencial. Então, nós na primeira saímos com a Moedo, na segunda com o Dávila. Agora a pretensão é estarmos com o Romeu Zema. Isso para o partido é muito importante, porque a unidade partidária, né, as nossas ideias, os nossos valores, a nossa ideia de liberdade, essa direita, ela consegue andar dentro do Novo. Bom, esse é o ponto 1. E o ponto 2, a gente vê no Romeu Zema, assim como em 18, uma possibilidade dele se tornar o presidente do Brasil. É óbvio que dentro dessa história a gente tem uma vinda que, se o Bolsonaro vier, provavelmente nós não iremos, mas tirando isso, ele é um presidenciável. É um presidenciável de Minas. Nós, mineiros aqui, a gente conhece ele muito bem, né? Já deu tempo de conhecer o jeito dele lá do cafezinho, as frases que ele coloca lá no Instagram. Ele é o governador que mais visitou municípios. A última contagem nossa já estava para mais de 350 municípios. Então, ele é um CEO do Estado. Esse CEO do Estado, está claro para mim, vim aqui falar dele com uma propriedade enorme. Mas, e o paulista conhece? E o paranaense conhece? O capixaba conhece? Não. Então, além da gente nacionalizá-lo, vou dizer assim, mas de mostrar para o Brasil o que está acontecendo em Minas, eu preciso dar essa cara para ele, porque ele é o protagonista dessa história. Então, agora, no dia 16 de agosto, em São Paulo, nós vamos estar fazendo o lançamento dele numa pré-candidatura para a presidência da República. Então, a gente tem que dar esse start antes, porque se ele já fosse muito conhecido, talvez ele faltando 1, 2 meses para iniciar o período eleitoral, a gente estaria soltando ele e dá tempo do Brasil conhecer ele de verdade. Vocês vão manter um foco nesta campanha na região central e na região sudeste, pelas possibilidades de que ele faça mais viagens, mas terão atenção em certo momento para a região nordeste do país. Como é que vocês estão desenhando o mapa geográfico a ser percorrido pelo governador? É interessante, né? Tem uma frase do Muhammad Ali, para quem não conhece, um dos maiores lutadores de boxe. E ele fala que ele treinava a direita dele todo dia, porque o dia que a direita entrasse, caía o adversário, né? Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, que aonde eu consigo ser mais rapidamente conhecido? Então, no sul, sudeste, é a região que a gente já é conhecido, mas que provavelmente eu estarei rodando mais. Por quê? Porque eu preciso mostrar para aquela turma que realmente eu estarei no pleito. Além disso, dessa região, está vindo também ali uma turma de direita. O Caiado, pode ser que o Leite venha, o Ratinho venha. Então, até para essa turma da direita entender o Zema e ver no Zema uma possibilidade, até lá na frente de estar unindo toda essa direita em nome do Zema, há uma necessidade dele começar rodando esses estados, essa região do país. E aí, obviamente, à medida que a campanha cresce, rodar o Brasil inteiro. E pensando justamente nessa união da direita para o lançamento do nome de Zema como um possível presidente em 2026, eu queria também entender um pouquinho como que estão as negociações nos bastidores para poder pensar nessa chapa, né? Eu sei que ainda é muito cedo para poder definir isso, mas há articulações para uma possível chapa pura? Vocês estão pensando em fazer articulações com outros cenários também?
Tem muita conversa já acontecendo, né? Nos bastidores. É interessante a política, né? Ela muda hoje, amanhã, e aí vai mudando rapidamente esse dinamismo que agrada a gente. Mas tem muita conversa acontecendo. A gente entende que o espectro da direita ele tem que ficar mais forte para a gente conseguir, né, virar o contra a esquerda. De certa forma, talvez evitar uma polarização, uma união de uma centro-direita, uma união mais ampla, maior, aonde os estados tenham voz, uma voz federativa maior, né? Cada estado ali, o sentimento nosso de mineiro também seja o mesmo sentimento, né, do paranaense, do carioca e do paulista, numa construção de direita maior. Então, dentro disso, nós vamos ter várias conversas, não tem jeito de não as tê-la. E também a gente não sabe da inelegibilidade do Bolsonaro, ele estará inelegível mesmo? Acredito eu, por tudo que está acontecendo, que ele vai estar, né? Então, ele não estando no pleito, como que a direita vai se reorganizar? Ela estava muito organizada na figura dele. Hoje, após todo esse período, ela ganhou uma amplitude maior como é que vai ser organizado isso? Né? Eu prefiro que todo o bloco de direita esteja junto, de tal forma que a gente consiga ter uma força grande de centro-direita para ganhar da esquerda. Mas como que isso vai acontecer? Então essas conversas elas acontecem o tempo inteiro. E eu acho que daqui até a eleição toda hora vai pintar um vice para o Zema, ou o Zema será vice de alguém, mas fato há muita conversa dizendo, o Zema vai para o Senado, o Zema poderá até ser candidato a deputado federal. Não, o Zema é presidente da República pelo Novo. É um pré-candidato a presidente da República pelo Novo. Lá na frente ainda pode ser que aconteça alguma modificação, não acredito, para o cenário legislativo. Tá? Não acredito mesmo. Pelos nomes que você mencionou, Laguna, eu consigo depreender que tudo o que acontece hoje no COSUD, né, o comitê que reúne os governadores do Sul e Sudeste, e aí eu vou acoplar aqui Ronaldo Caiado, que está ali na região central, tudo parece gravitar em torno desses nomes para uma definição. Vocês estão trabalhando única e exclusivamente com esse núcleo político para sustentar, para se organizar para uma candidatura como essa direita que você está mencionando? Ou vocês estão olhando para nomes que ainda não estão no radar, de gente que está no norte, de gente que está no nordeste do país e que pode entrar nesta composição? Esse núcleo político, há uma intenção dele sair com um nome para presidente da República. Deste núcleo? Deste núcleo político. Então, nesse núcleo político, se há já essa intenção, obviamente as relações de conversa acontecerão mais ampla ali. Agora, a conversa ela é em todo o país, né? Inclusive numa composição, se a gente não unir o país todo, se o candidato for do Sul-Sudeste, a gente talvez ter um vice ali que venha do Norte, Nordeste, vai ser extremamente necessário, porque vai mostrar, né, nós somos um país riquíssimo, gente, então vai mostrar que quem quer governar o país de verdade tá interligado ali com o Norte e o Sul do país, e ponto final. Então essa conversa ela vai ampliar. Agora, fato dentro do núcleo do CONSUD há uma intenção de sair dali um presidenciável. E são bons governadores. Nós estamos falando dos melhores governadores em índice do Brasil. Então, acredito que vai sair um bom nome dali. Deixa eu lhe perguntar agora sobre esta imagem que vocês pretendem projetar do governador para o restante do país. O que são os pontos centrais que vocês querem dizer, a partir de Minas Gerais, para o restante do país, sobre por que Romeu Zema tem as credenciais para ser o candidato à presidência da República? Porque o Romeu Zema, ele pegou um estado vindo da gestão do PT Pimentel quebrado. O país está caminhando para quebrar igual Minas Gerais estava. Então vamos lembrar que os funcionários públicos não recebiam, já tinham 3, 4 meses. E aí, quando digo públicos, eu incluo aqui também a parte da segurança pública, que também não recebia. E por mais que o pessoal fale assim, mas não fez mais que obrigação. Mas olha só, se você dentro da sua empresa aqui não tiver dinheiro para pagar vocês, amanhã vai todo mundo embora e pronto, acabou. Então, o mais que obrigação, ele também tem que ser feito. E aí, quando a gente pegou a dívida do Estado, quando a gente pegou o modelo que foi aplicado aqui estatal, com cargos comissionados, com jeitinho para tudo quanto é lado, e a gente conserta isso, a gente reduz a máquina pública, corta os privilégios. Mesmo que você fale assim, o governador deixou de morar no palácio para a casa dele, isso é muito pouco. Não é pouco. Isso é emblemático. Ali tinham 60 funcionários, mas mostrou que ele é um cidadão comum, igual nós aqui, que todo dia acorda de manhã, faz o seu café e vai trabalhar. Então, esse é o Romeu Zema, e isso que o Brasil precisa, sem briga. Ele não é um governador que ele vai para a mídia social ficar brigando. Inclusive, até quando ele vai nas manifestações, normalmente ele fica bem tranquilo, né? bem
bem quieto. Então, ele é um cara que faz gestão. Ele está muito preocupado com esse desenvolvimento do Brasil. Ele é um cara centrado e com as virtudes dele e honesto. Então, o que a maioria do Brasil quer? Né? A gente está aí num governo descontrolado, com os índices públicos ruins e caminhando para um cenário de 2018. O que o brasileiro quer de verdade? Quer menos confusão, ao meu ver, né? Menos polarização, porque está dividindo o país cada dia que passa. Né? A gente está criando inimigos sem ter. Todo mundo tem um familiar que virou inimigo. Né? Tá dividindo o país e faltando alguém que faça gestão de verdade, que coloque os valores, as virtudes dele, né? De prosperidade. Então, essas virtudes que ele tem é que o Brasil precisa. Eu não vejo tudo isso nos outros estados. Cada estado, pontualmente, tem um índice melhor. Minas Gerais, quando você olha, você fala assim, qual que é o índice melhor de Minas? Eles cresceram todos iguais. Quando eu pego a minha secretaria de saúde, a minha secretaria de educação, a minha secretaria de segurança, todas elas cresceram. Eu tenho um governador que todas as estatais dão lucro. Ele não é o governador da segurança, ele não é o governador do agro. O agro cresceu, a segurança cresceu, a educação cresceu. Você entendeu? Então ele conseguiu montar um modelo de gestão mais técnico, que é o que o país precisa nesse momento. Lembrando que ele faz isso com 14 secretarias. É o governador que menos tem secretarias. Enquanto o governo federal está com mais de 30. Então, acredito que ele é o melhor nome para corrigir o que o Brasil tem passado aí nos últimos 20 anos. Hein? E pensando na campanha agora para governador de Minas Gerais, porque enquanto a gente está pensando na campanha presidencial, com o nome de Romeu Zema, temos também a campanha do vice-governador Matheus Simões, e eu queria entender um pouquinho o olhar que vai ser dado à campanha dele aqui no estado. Né? A gente, inclusive, percebe que há pelo menos assim, uma intenção de fazer um circuito maior com ele dentro do estado, e aí é uma necessidade de fazer com que o professor Matheus Simões seja mais conhecido. Qual que é a dificuldade hoje para que o Novo consolide o nome dele para governador de Minas? O Matheus Simões, ele é um quadro nosso orgânico, um dos melhores gestores, ele é um dos melhores quadros nossos, né? Então, a gente acredita que ele é a sucessão do Romeu Zema, natural, e é a melhor sucessão para o estado. Então, quem está vendo o estado andar, as coisas melhorando, o melhor nome é o nome dele. E aí, em março, provavelmente, né, o Romeu Zema deve descompatibilizar, o Matheus Simões vira governador. Enquanto isso, ele já está rodando o estado, mostrando as entregas do governo, porque ele, como vice-governador, ele não é um vice inativo, ele é um vice ativo. Ele tem o crachá dele lá, ele vai todo dia trabalhar, né? Então, todo dia ele literalmente vai trabalhar. Ele coordena as secretarias ali à frente do governo Zema. Então, ele também é um dos grandes protagonistas de todas as entregas do estado. E ele, obviamente, precisa ficar mais conhecido. Né? Então, esse mais conhecido nada mais é do que rodar as cidades, mostrar a entrega e deixar ele falar. Porque, normalmente, quando ele fale com uma propriedade enorme, o eleitor começa a entender quem é quem no cenário de Minas. Simples assim. A gente quer continuar o modelo que está dando certo ou a gente quer ter um retrocesso no estado? A pergunta é essa. Lá na hora, você vai olhar um Matheus com uma extrema capacidade e você pode olhar outros que não têm a mesma capacidade para dar continuidade numa máquina gigantesca. Que o Minas Gerais, ele não é um simples estado. Ele é uma espécie de um país. O meu norte aqui é igual ao norte do Brasil, o meu sul é igual ao sul do Brasil. E aí vai. Então, esse é um trabalho também que nós também teremos aí muita conversa pela frente. Acredito eu que, diferente de 22, não conseguiremos ir com uma chapa do Novo, né? O governador e o vice. Teremos que fazer algumas conjunturas de coligação, mas acredito aí que o Matheus é o melhor nome para Minas e nós vamos com ele até o final. Então vamos falar Será o próximo governador. Vamos falar sobre essa possibilidade de coligação, porque ela depende também de um ator que neste momento é tratado como o nome a rivalizar potencialmente com o vice-governador, que se chama senador Cleitinho Azevedo. Qual é o tamanho da convicção do Partido Novo neste momento de que haverá algum entendimento de unidade, de que sairá daí apenas uma candidatura, ou o partido trabalha com a hipótese de que não, serão os dois candidatos e aí nos turnos é que vão se resolver? Acredito eu que nós vamos ter que fazer uma única candidatura, uma candidatura de uma centro-direita, mais ampla, para a gente conseguir também continuar o trabalho. Acredito que o melhor nome hoje é o Matheus. E aí vem algumas situações interessantes nessa história. Né? Estão tentando
Óbvio que vai aparecer muito candidato, né? Até lá na frente o Cleitinho é um deles. Volta e meia tentam colocar o nome do Nicolas. E aí, quando a gente conversa partidariamente, tem alguns cenários interessantes, né, nessa história. Há umas 2 semanas atrás, houve uma entrevista do presidente estadual do Republicanos, dizendo que o professor Matheus tinha um projeto de poder e que a gente deveria ser humilde e recuar, porque as pesquisas mostravam algo diferente do que a gente está vendo. Bom, a única opção que o Matheus Simões tem é a opção de governo de Estado. E aí, até talvez respondendo, a gente tem que lembrar da eleição de 24. Com quem que o Novo coligou? O Novo coligou com republicanos. Então, na eleição de 24, eu tinha uma candidata a prefeita, que era a Luísa Barreto, e eu, como governador, normalmente o governador sai com o seu prefeito. Eu poderia ir até o final. Humildemente, recuamos e fomos ser vice do Mauro Tramonte, pessoa espetacular. Quando a gente entrou para ser vice com ele, o que aconteceu? Colocaram um Calil na história. E quando colocaram o Calil na história, sinalizaram para mim que, será que eles são 100% mesmo? Quem é o arrogante ou é o projeto de poder aqui? Será que o Cleitinho vai acordar com o Pacheco na chapa ou com o Calil? É uma história a se perguntar, porque eu recuei. Né? Fomos lá, trabalhamos, fizemos, inclusive, na hora que acordamos com o Calil de manhã, falamos, poxa, vamos ter que ficar com isso aqui, porque desde que o Novo foi criado, nós nunca rompemos com a palavra nossa. E ficamos. E talvez o Calil vinha ali, foi um momento que não conseguimos avançar na campanha. Mas tirando ele, na época o Mauro Tramonte tinha 30%. 30% do eleitor queria votar no Mauro Tramonte. E nós vimos ir para o segundo turno o Fuad com o Bruno Engler. Bruno Engler e Fuad. E o Fuad ganhou. O Fuad naquele momento tinha 3% só. Então hoje, quando a gente olha o Matheus lá, 4%, 5%, eu tenho que deixá-lo conhecido. Não é pelo senador Cleitinho querer rivalizar comigo, porque eu também acho que ele é um bom legislador. E que, ao meu ver, se ele fica no Senado, se a gente consegue o Gleidson avançar para uma candidatura a deputado federal, o Eduardo estadual, ele tem a família em todo o legislativo. Ele, como senador, ele foi votado para isso, não cumprirá os 8 anos? Será que eu não vou poder contar com ele num voto para impeachment o Alexandre de Moraes? Porque se ele sair, o suplente vai assumir. E aí? Porque o Cleitinho tem certeza que vai votar para impeachment o Alexandre de Moraes e o vice. Então são perguntas que o Mineiro vai ter que fazer também, lá na frente. Né? E vendo todo esse cenário de discussão, o Novo tende sim a coligar com os partidos de direita, a gente tem conversa com o PL, com o próprio Republicanos, só não entendi essa entrevista, com o próprio Republicanos, e de certa forma, se a gente não unir força, pode desfragmentar, e aí sim, isso é um problema. Nessa desfragmentação, a esquerda crescer até com o nome do próprio Pacheco, que já está sinalizando um caminho ali de apoio com o PT. Então deixa eu perguntar ainda sobre os ecos de 2024. Houve acordo naquela oportunidade para que, uma vez a participação do governador na candidatura do Republicanos tivesse como contrapartida a participação do Republicanos na campanha de Matheus Simões para o ano que vem? Não houve esse acordo, não. Nós conversamos especificamente para Belo Horizonte. Tá? Nós não casamos, né, situações assim, hora nenhuma isso aconteceu. Foi um acordo para Belo Horizonte realmente para dar para o Mineiro mais uma opção. Estava um cenário polarizado de novo, nós íamos com a opção que era o Mauro Tramonte, ele que poderia ser a terceira via, naquela época era até a primeira em termos eleitorais, mas era mais uma opção para o Mineiro. Não houve uma situação, vamos casar aqui um acordo para 26 e aí vai. Tanto é que a gente volta numa discussão com os republicanos, porque se houvesse algo, provavelmente os republicanos não estariam apontando o Cleitinho. Agora deixa eu lhe perguntar sobre uma questão que tem a ver mais com percepção eleitoral, Laguna. Eu me lembro quando da primeira eleição para deputados estaduais do Partido Novo, a gente tinha ali uma espécie de DNA do Partido Novo com alguns eleitos que eram historicamente ligados ao partido. Deputada Laura Serrano, deputado Guilherme da Cunha, à época também Bartoldo Novo, que também estava lá nesse grupo. Na eleição seguinte, nenhum deles conseguiu se recolocar, e a entrada foram de políticos que tinham uma tradição partidária maior, inclusive tinham sido ou prefeitos ou tinham outros cargos no interior do Estado, o caso, por exemplo, do deputado Zé Laviola. E aí, naquele momento, surgiu uma questão de uma análise que eu ouvi de uma pessoa de dentro do partido, dizendo assim, naquele momento, o eleitor preferiu mais quem estava mais Bolsonaro do que efetivamente nós. E houve
nós não conseguimos dissociar uma coisa e outra, e os nossos votos foram migrar todos no PL. Para o PL, de alguma maneira, tivemos aquela votação meteórica, tanto de Nicolas Ferreira, de Bruno Engler e de todos eles. Eu quero perguntar, à luz de 2026, precisa ter alguma separação ou precisa ter uma junção maior com o campo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês estão em busca de uma diferenciação ou vocês estão em busca de uma adesão? Não, eu vou responder baseado no que a gente fez em 24. Sim. Porque ele é muito importante para o cenário de 26. Em 22, para nós, foi a pior eleição do Novo. E aí não adianta a gente colocar uma culpa, né? Nesse caso, no Nicolas ou do Bruno Engler, que pegaram os votos. Claro. Eles fizeram o trabalho deles e veio para nós uma onda que a gente não esperava, beleza? E isso pregou. Mas o que nos mostrou esse aprendizado? Esse fracasso, o que ele nos mostrou? Ele mostrou que se o Novo ficasse engessado apenas nos valores do Novo, quando eu digo valores do Novo, o Zema diz muito assim, vocês querem que só sniper vai para a campanha. Se eu ficasse só com os snipers, eu não teria grupo político. Como em 20, eu não montei grupo político, que o ex-presidente nacional não deixou a gente sair nas eleições municipais, o João Amoedo, eu não tinha grupo para 22. E eu achei, por inexperiência nossa, quando eu digo eu partido, tá, gente? Não é eu, Lago, não, nós achamos por inexperiência nossa que só os nossos virariam voto. O que mostrou que os nossos não viraram votos. E aí, quando você pega a eleição de 24, na qual eu faço 94 vereadores, 9 prefeitos e 12 vice-prefeitos, e é emblemático para nós, porque nós só saímos em 128 cidades, nós tivemos um resultado maior que o do PT, e você pega o meu extremo, e aí muitas vezes o pessoal brinca que o Novo é o pessoal da direita. O pessoal não elegeu nenhum prefeito no Brasil. No Brasil. Será que eles estão fechando neles mesmos? E aí o que a gente fez em 24? Eu abri o Novo para qualquer pessoa poder participar do Novo, desde que seja honesta. Né? O princípio básico nosso é a honestidade, né? Então, e ele viria para o Novo e a gente faria com que essa pessoa pudesse ter a legenda para participar. E aí foi interessante, porque a gente conseguiu... Vieram na migração partidária, veio 40 vereadores de mandato. E um belo dia a Nacional me ligou e falou, pô, você está colocando muito vereador de mandato e não vai conseguir eleger os nossos. Porque até então os de mandato estavam em outro partido vindo para nós. E eu brinquei com eles, falei, não, nós vamos deixar a turma entrar aqui e o meu objetivo é a gente fazer uma balança. Então aí eu vou chegar na resposta que eu vou te dar, uma balança da história. Bom, dos 94, eu elegi 34 de mandato, sendo 4 já era meu. Então eu quero o Braulio, a Fernanda, a Marcela e o Kleber de Poços. Então eu elegi 30 de mandatos e elegi 60 sem mandatos. O que eu quero dizer com isso? São 60 pessoas que todo dia ligam para o partido para ver como é que vai fazer uma votação numa Câmara, como é que vai modificar. São pessoas que eu posso colocar o que eu vim aqui fazer. Colocar o meu pensamento de direita, o meu pensamento liberal conservador. E aí, indo para 26, a nossa ideia é fazer um mesclado também. Quem que a gente quer aqui dentro do partido? Novamente, eu quero pessoas honestas que estão querendo mudar o cenário político para frente, que podem vir do grupo da direita, vou chamar bolsonarista, que pode vir da minha direita e que pode também estar iniciando a carreira política agora. Só que agora eu tenho uma vantagem, ô Guilherme. E aí eu já falo aqui, que é para Minas inteiro, não tem como o Novo não ir, por exemplo, com a chapa completa. Eu tenho 94 vereadores. Se eu tiver uma disputa de voto dentro de Belo Horizonte para deputado federal ou estadual que seja, eu pego meu telefone aqui, eu ligo lá para Jaíba e peço para o vereador para vir de deputado federal ou estadual. Então hoje eu consigo ter voto no estado inteiro. E por que eu preparei o partido assim? Eu não sei o mar que vai vir. Se ele vier bom para mim, putz, coloquei 5 deputados federal. Se ele vier ruim para mim, que eu entro com os 3, que é a minha meta. Meus 3 federal e meus 5 estaduais. Então, olha só, a vinda do Dr. Maurício e do Laviola, que não são originários nossos, e eles até, volta e meia, o pessoal fala assim, mas esses aí não são do Novo, pera lá, são os que mais votaram com o governador. Toda hora eu volto comprando a briga, porque se eles não são do Novo nesse sentido, vão fazer eles virarem do Novo. Porque eles estão aqui para isso, eles estão aqui para dar o melhor para o cidadão mineiro, e não é por isso que nós estamos aqui discutindo aqui hoje. Então, cara, vamos fazer eles virarem do Novo. Então, no início, a vinda dos dois, ela gerou uma polêmica partidária interna. Sim. Porque eles não queriam ele aqui. Mas isso foi esperado. Então, hoje eles são do time e a gente está com a intenção de fazermos 3 deputados federais e 5 estaduais. Baseando no quê? No que eu já tenho um grupo. Eu estou mais forte para o mercado, porque vai acontecer
o tarifaço. Coisa Vamos rir aqui do tarifaço, né? Para os seus desafios partidários. Isso. Christopher Laguna, presidente estadual do Partido Novo, muito obrigado por estar aqui conosco nesta primeira conversa aqui no Start. Claro, volte em outras oportunidades à 98 News. A gente está aqui, já trouxemos o presidente estadual do PT, já trouxemos o presidente estadual do PL, trouxemos você agora. A gente vai abrir sempre esse canal e esse espaço para discutir a política de Minas Gerais, os caminhos e todo mundo que está se apresentando para trazer alguma ideia para os mineiros, para apresentar algum projeto que a gente quer, em última instância, que o Estado se desenvolva. Obrigado, Laguna. Gente, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Quando precisar, pode ficar à vontade, me ligar. É um prazer enorme a gente estar conversando sobre política, principalmente a política mineira. Que é o que mais importa e muito para a gente. Mas, claro, tem que discutir nacional também, porque tudo está interligado.